Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Thales aqui e essa é mais uma aula de História. Bom, a partir de hoje, as nossas aulas de História serão com conteúdos inéditos, portanto não serão conteúdos baseados nas apostilas que vocês já receberam nesse ano, beleza? Hoje nós vamos falar a respeito da passagem do estilo de vida nômade para o estilo de vida sedentário. Se você não sabe nada sobre esse conteúdo, então vem comigo. Primeiramente, é importante a gente situar que, atualmente, a maioria das pessoas moram em cidades, possui residência fixa e encontra seus alimentos em feiras e mercados, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. Antes do surgimento da agricultura e da criação de animais, há cerca de uns 10 mil anos atrás, os seres humanos viviam em pequenos grupos de caçadores-coletores, que tinham um estilo de vida nômade. Ou seja, isso significa que eles caçavam e coletavam os alimentos diretamente da natureza e por isso tinham que se deslocar continuamente de um lugar para o outro. Temos aí uma foto de um estilo de vida nômade, ou seja, aquele grupo que se instalava em determinado espaço, coletava todas as formas de alimento que ele podia e caçava também os animais. Quando havia escassez de recursos, ele se deslocava para um outro lugar e assim ele tentava sobreviver. Quando havia pouca caça em uma região, por exemplo, o grupo se mudava para outra área em que houvesse caça mais abundante. O domínio de técnicas agrícolas e da criação e domesticação de animais possibilitou às pessoas se fixarem em certo local. Os seres humanos aprenderam a cultivar plantas como trigo, cevada, milho, mandioca e batata, e a domesticar animais, como ovelhas, cabras, cavalos, galinhas e bois. Temos aí uma ilustração de um grupo aprendendo a domesticar os animais, aprendendo a cultivar os produtos que a natureza oferecia para o seu uso próprio. Assim, eles foram trocando um estilo de vida nômade, onde eles acabavam explorando os recursos daquele espaço para um estilo de vida mais sedentário. Ou seja, o estilo de vida sedentário é aquele onde eles começaram a aprender a usar todos os recursos disponíveis para o seu bem próprio e começaram a cultivar aqueles recursos para que eles durassem. Ou seja, começaram a lançar sementes na terra para que novas plantas surgissem com novos frutos e começaram a domesticar os animais para que eles pudessem se reproduzir e assim eles não tivessem mais que se deslocar de um lugar para o outro para poder continuar caçando para se alimentar. Bom, parte dos alimentos cultivados podiam ser armazenados para períodos difíceis, como o inverno ou épocas de seca, ou de escassez de alimentos. A passagem da vida nômade dos caçadores-coletores para a vida sedentária não aconteceu de uma hora para outra, não. Foi um processo lento que demorou bastante tempo. Então temos aí uma foto de um grupo de caçadores-coletores, ou seja, aquele grupo que vivia naquele estilo de vida nômade, que se deslocava de um lugar para o outro quando havia a escassez de recursos naquele espaço, e a única tentativa deles, o único objetivo era de sobreviver. Eles se apropriavam dos recursos que havia naquele ambiente, tanto de frutas como de animais. Depois, quando acabava, eles iam para outro lugar. Esses são os caçadores-coletores que tinham um estilo de vida nômade, combinado? E temos aí um estilo de vida sedentário, ou seja, aquele grupo humano que, conforme o passar do tempo, foi se apropriando daqueles recursos que havia em determinado ambiente e foram reproduzindo aqueles recursos para que eles durassem e assim eles não precisassem mais se deslocar de um lugar para o outro. Combinado? Por muitos séculos ainda, os povos nômades continuaram convivendo com os povos sedentarizados. E há casos de povos que, embora plantassem alguns alimentos, continuaram preferindo o estilo de vida nômade. Vamos falar agora da criação das primeiras cidades. A sedentarização levou a uma série de mudanças nas sociedades humanas. A agricultura e a pecuária proporcionaram maior oferta de alimentos. Com isso, a população cresceu e as comunidades se tornaram maiores, formando as primeiras vilas e cidades. Uma das cidades mais antigas é a de Satal-Ruyuk,
que se formou há cerca de 9.000 anos atrás, no sul da atual Turquia. Escavações arqueológicas feitas a partir de 1958 revelaram que Çatalhöyük chegou a abrigar 10.000 pessoas. Seus moradores dedicavam-se à agricultura, ao artesanato e à escultura. Além dela, muitas outras cidades surgiram em diversas regiões do mundo após a prática da agricultura e da criação de animais. Olha, temos aí uma foto da cidade que nós mencionamos há pouco, que é uma das primeiras cidades que foram construídas na humanidade. Vamos falar agora da origem do comércio. O aumento da produção de alimentos e da vida nas cidades possibilitaram a alguns membros das comunidades que se especializassem em outras atividades, além da agricultura e da criação de animais. Surgiram profissões como fabricante de tijolos e cerâmica, alfaiate, tecelão, joalheiro, escultor, soldado e sacerdote. Então temos aí uma foto de um mercado onde as pessoas conseguiam disponibilizar seus produtos para venda ou troca. Na época era muito comum troca de alimentos, nós vamos falar sobre isso agora. Com a especialização das profissões, nasceu também o comércio, que geralmente era feito por meio de trocas de produtos por outro. O fabricante de cerâmica, por exemplo, podia trocar seus vasos e potes por cereais, por couro de animais ou por qualquer outra coisa de que precisasse. A concentração da população nas cidades facilitava essas trocas. Havia troca não só entre os habitantes de uma mesma cidade, mas também com outras cidades, o campo, os vilarejos e os povos seminômades de regiões mais distantes. Uma determinada cidade podia, por exemplo, ter a função de centro comercial de uma área maior. Assim, os moradores dos vilarejos vizinhos visitavam essa cidade para fazer trocas comerciais. Isso significa que, com a maior especialização, os habitantes de cada cidade produziam uma variedade de produtos, mas também dependiam de produtos vindo de fora. Ou seja, determinada cidade produzia determinado tipo de produto que não era o mesmo tipo de produto que outra cidade produzia. E assim eles podiam realizar as trocas de instrumento, de equipamento, de produtos. Ou seja, aqui ficou bem claro para nós que, com o surgimento do comércio, os primeiros comércios eles foram baseados em trocas. Não havia moeda, não havia, por exemplo, essa lógica que a gente tem hoje de ir no mercado e comprar coisa com dinheiro. Na época não havia dinheiro, na época havia apenas o produto. E ele era trocado por outro produto que ambas as partes consideravam do mesmo valor. Vamos agora exercitar o nosso conhecimento para ver se a gente está craque em tudo isso que a gente falou até agora. Defina as seguintes palavras a seguir. O que você entende por caçadores-coletores, por nômades e por sedentarização? Vamos lá, galerinha. Se você quiser responder antes de ouvir o gabarito, a sua hora é agora de dar um pause nesse vídeo, tentar responder, de repente, se você quiser, anota no caderno a sua resposta pessoal e depois solta o vídeo para a gente poder continuar avançando no conteúdo, beleza? Se você quiser pausar o vídeo para poder responder sozinho, a hora é agora. Bom, vamos lá, vamos ao gabarito. Caçadores-coletores eram seres humanos que viviam em pequenos grupos e tinham um estilo de vida nômade. Essa foi muito fácil, não é mesmo? E os nômades, aliás, o que seria então esse estilo de vida nômade? Bom, eram grupos humanos que caçavam e coletavam os alimentos diretamente da natureza, e por isso tinham que se deslocar sempre para atender às suas necessidades. E sedentarização? Bom, sedentarização é um estilo de vida no qual os seres humanos desenvolviam relações com a região na qual estavam situados, passando a domesticar os animais, cultivar plantas, armazenar alimentos, portanto, não precisavam mais levar aquele estilo de vida nômade, ou seja, se deslocando sempre de um lugar para o outro. Agora eles podiam fixar, juntamente com a sua família, as raízes em um lugar só, para a sua sobrevivência. Bom, galerinha, vamos agora avançar no conteúdo. Agora a gente vai falar sobre o surgimento do Estado e o papel da religião. Vem comigo. O aumento da população e a sua especialização em diversas profissões, com o surgimento do comércio, tornaram necessária a existência de um Estado.
como uma instituição soberana que controlava o território, impondo leis e assegurando direitos. O Estado e os seus funcionários exerciam várias funções, como manter a lei e a ordem nas cidades, protegê-las de invasões, coordenar as etapas do trabalho agrícola e estabelecer regras para diversas profissões e para o comércio. Para realizar todas essas funções, o Estado cobrava da população parte das colheitas como tributo, o que seria hoje uma espécie de impostos. Ou seja, para realizar todos esses tipos de trabalho que eu acabei de citar aqui, como, por exemplo, proteger a cidade de invasores, coordenar as etapas do trabalho agrícola e tudo mais, o Estado cobrava para fazer esse serviço. Ou seja, parte da colheita que os trabalhadores eles cultivavam, parte dessa colheita era destinada para o Estado. Na antiguidade, o Estado não era separado da religião. Hoje a gente sabe que a gente vive um Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado onde respeita todas as religiões são respeitadas, mas o Estado não é envolvido diretamente com nenhuma religião. O Estado é separado da religião, mas na antiguidade não. Na antiguidade, o Estado e a religião eram vistos como forças únicas. Em geral, os governantes eram vistos como representantes dos deuses na terra, ou como seres sagrados. Eles exerciam seu poder e influência com o auxílio dos sacerdotes. Quase todos os povos da antiguidade eram politeístas. O que seria politeístas? Bom, politeístas eram aquelas pessoas que acreditavam em vários deuses. Os deuses podiam simbolizar fenômenos da natureza ou forças que controlam a vida e as atividades humanas, tais como o destino, o tempo, a morte e a justiça. Acreditava-se, por exemplo, que as colheitas e a prosperidade das cidades dependiam do culto aos deuses. Vamos exercitar o nosso conhecimento a respeito dessa segunda parte do conteúdo que nós trabalhamos agora? Vem comigo! Então responda as questões abaixo. Vamos fazer igualzinho que fizemos na primeira parte da aula. Você vai dizer para mim, primeiramente, o que você entende por Estado na antiguidade. Segundo, qual a relação entre Estado e religião na antiguidade. Terceiro, o que é politeísmo. E quarto, como os deuses eram interpretados na antiguidade. Bom, eu recomendo que você tente fazer sozinho, mais uma vez. Pegue o seu caderno, uma caneta ou um lápis e tente desenvolver sozinho a sua resposta. Para isso, você precisa pausar esse vídeo. Quando você terminar de responder, você solta o play e aí a gente segue com a resposta, beleza? Bom, se você quiser desenvolver esse questionário sozinho, a hora de pausar o vídeo é agora. Bom, galerinha, vamos então à resposta. O que você entende por Estado na antiguidade? Estado era uma instituição soberana que controlava o território, impondo leis e assegurando direitos. Beleza? Mas para isso, para exercer o trabalho que eles exerciam, nós já falamos, eles cobravam uma espécie de impostos, que na época era chamado de tributo. Qual a relação entre Estado e religião na antiguidade? O Estado não era separado da religião. Em geral, os governantes eram vistos como representantes dos deuses na terra ou como seres sagrados. Eles exerciam seu poder e influência com o auxílio de sacerdotes. Ou seja, sacerdotes que representavam a igreja trabalhavam juntos com os representantes governantes, ou seja, o que hoje seriam os políticos. Ou seja, era a igreja e a política aliada e trabalhando juntos, representando uma única força. É por isso que nós dizemos, o Estado e a religião eles não eram separados, eles trabalhavam juntos e representavam um único poder. Terceiro, o que é politeísmo? Politeísmo é a crença em vários deuses, e nós já aprendemos que na antiguidade as pessoas geralmente, a grande maioria das pessoas acreditavam em vários deuses, beleza? E por fim, como os deuses eram interpretados na antiguidade? Bom, os deuses podiam simbolizar fenômenos da natureza ou forças que controlavam a vida e as atividades humanas, tais como o destino, o tempo, a morte e a justiça. Acreditava-se, por exemplo, que as colheitas ou a prosperidade das cidades dependiam do culto aos deuses, bem diferente do que nós vivemos hoje, não é mesmo?
Bom, galerinha, por hoje a gente vai parando por aqui. Se você tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, você pode acessar o e-virtual e deixar lá a sua dúvida, ou ainda usar o grupo do WhatsApp para poder tirar a sua dúvida com a gente, beleza? E a gente se encontra mais uma vez na semana que vem. Um forte abraço para você e até lá!